Então, gente, boa noite a todos. Antes da gente começar de fato, eu vou ler algumas instruções para vocês. Pedimos, então, que todos os participantes que durante o evento mantenham o microfone e a câmera desligadas. O evento será todo gravado, inclusive o chat, e sua participação está vinculada ao aceite de uso da imagem. Mantenham o respeito e o decoro durante todo o evento, sob a pena de possíveis sanções administrativas, civis ou criminais. Após a fala da convidada, será aberto espaço para perguntas e interações. E em momento oportuno, será colocado no chat o formulário de presença. Pedimos que preencham todas as informações de modo completo, sem abreviaturas, e revisem antes de confirmar o envio. A certificação poderá ser só para o evento de hoje ou ainda somar carga horária para todas as participações suas no projeto MITNAF. Pessoal, como teve um ato criminoso na semana passada, eu vou ler para vocês o nosso manifesto que a gente fez. O Núcleo de Ações Afirmativas do Campus Vacaria do IFRS vem publicamente repudiar o ato criminoso ocorrido no dia 19/11 na capital do Rio Grande do Sul, o qual resultou no assassinato do senhor João Alberto Silveira de Freitas, homem negro brutalmente espancado até a morte. Infelizmente, hoje, que foi o dia da publicação, dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, somos mais uma vez chamados à realidade do racismo estrutural existente em nosso país. Manifestamos nossa solidariedade à família e nosso repúdio a todo e qualquer ato racista. Negar e silenciar é confirmar o racismo. Roger Machado. Hashtag Vidas Negras Importam. Então, agora eu vou apresentar então a nossa palestrante do dia, que é a Maria Rita. É um prazer em ter conosco, então, a professora doutora Maria Rita Pidutra, que é nossa colega também de luta, né? A doutora Maria Rita foi doutora em Educação pela UFSM, da área de concentração de políticas públicas, e realizou a pesquisa Cotistas Negros da UFSM e o Mundo do Trabalho, que é o tema do nosso Meet hoje. Também tem mestrado em Ciências Sociais, área de concentração, Instituições, Cultura e Globalização pela UFSM, com pesquisa Relação entre Capital Cultural e Consciência Racial de Professoras Negras, e especialização em Supervisão Escolar pela FAPAS, além de licenciada em Pedagogia, com habilitação, Magistério e Supervisão Escolar pela URGS. Também professora primária, está vinculada ao Núcleo de Estudos sobre Memória e Educação do Povo Clio e ao GT Negros, NECOM UFSM. Tem experiência na área de Ciências Sociais, com ênfase em Antropologia, atuando principalmente nos seguintes temas: racismo, discriminação racial, educação étnico-racial, ações afirmativas, gênero e literatura. E também é escritora, né? Que a gente sabe. É contigo agora, Maria Rita. Então, está. Boa noite, professora Marzileia. Boa noite, pessoal que estão aqui me assistindo nesse momento. Eu gostaria muito assim de nós podermos fazer um bate-papo, que vocês escrevam
as questões, as perguntas, as dúvidas, né, os comentários que quiserem no chat. Então, eu costumo dizer assim, eu não sou dona da verdade e eu vou expor um trabalho, né, que eu fiz no decorrer de 4 anos de pesquisas sobre como é que se deu, né, esses cotistas negros da UFSM e a sua inserção no mundo do trabalho. A minha questão chave, a questão norteadora, eu queria ver assim, ó, em que medida ter ingressado como cotista negro no Programa de Ações Afirmativas da Inclusão Racial e Social da UFSM, no período de 2008 a 2015, se esse fato interferiu ou não para que esse cotista conseguisse trabalho, né? Se interferiu na inserção no mundo do trabalho desses estudantes após suas formaturas. Era isso. Para tanto, o nosso objetivo geral foi compreender quais os desafios que esses estudantes formados na UFSM passaram. E é interessante aqui, eu já vou voltar à questão norteadora. Quando eu quero saber se ter sido cotista negro interferiu para o emprego, não. Apenas uma das entrevistadas, o meu grupo eram 12 pessoas, do grupo que eu trabalhei, que eram todos cotistas negros, né, que eu fui selecionando. 4 eram das ciências sociais e os demais eram de cursos aleatórios, cursos considerados importantes, com grande procura. Apenas uma, ela narra que teve dificuldades. Os demais, o que eles disseram? Começando que não conseguem entrar no mundo do trabalho. O que esses cotistas fazem? Eles não falam que não conseguem entrar no mundo do trabalho, mas eles começam a se especializar, eles começam a estudar mais, eles mudam de curso, eles fazem especializações, sabe? E aqui eu vou dizer para vocês, ó, novo trabalho, há 4 estudantes, depois que ingressaram na universidade, eles estavam no novo trabalho. Quando iniciaram, apenas 3 estavam trabalhando. Eles trabalhavam, 3 estudantes, a Khadija, o Mulalo e a Idia, trabalhavam. No mundo do trabalho, então, 4 ingressaram. Os demais, eles, na formação acadêmica, foi interessante. 2 procuraram uma nova formação, uma nova graduação. 3 foram fazer uma especialização. Aquela especialização, aquele curso logo depois da graduação. 1 foi para o mestrado e 3 foram para o doutorado. Então, de 12 estudantes, 9 continuaram seus estudos. Esse que é o dado que eu acho muito importante, que nós achamos importante, sabe? A necessidade que o estudante percebeu de ter uma melhor formação, de estar se preparar mais. Esse estudante, porque lá depois a gente vai ver ali no objetivo específico a questão do capital cultural, a relação do capital cultural se influenciou ou não. Geralmente, os nossos filhos, os nossos estudantes que vêm de famílias negras, são famílias com pouco capital cultural, com pouca formação, né? Então, quando chega na universidade, apenas um tinha o pai com curso superior e uma menina tinha a mãe com curso superior incompleto. Então, esse contato com livros, com leitura, né? Com cultura, com visitas a museus, com visitas com viagens, com audição de
de música clássica, idas a teatro e assim por diante, visitas a exposições, não faz parte da maioria das famílias negras. Esse ponto ele tem que ser trabalhado. Nós precisamos, eu não sei, acho que a universidade não é tanto, mas no meu caso, que eu sou professora dos anos iniciais, eu acho que a escola pode suprir isso. Aí nós vamos voltar lá no Bourdieu, quando Bourdieu diz que o estudante, ao ingressar na escola, a escola exige desse estudante alguma coisa que ele não tem. Né? Então, quem é que entende a linguagem do professor? Quem é que aquela expectativa dos professores? São aqueles estudantes de classe média, média alta, maioria que estão em contato com esse saber, com esse conhecimento, né, que faz parte da vida deles. Então, se a gente perguntar quantos livros tu tinha na tua casa quando tu estava no ensino médio, a gente já vê, né, quantas viagens fizeste, sabe? É nesse sentido. Então, gente, o nosso objetivo, vou voltar para o objetivo, né? Era compreender esses desafios. E eu trabalho com Bourdieu, eu trabalho também com o autor, o Coulon, Alain, A-L-A-I-N, Alain Coulon, C-O-U-L-O-N, Coulon, que ele faz uma pesquisa na Paris 8. Numa época, isso lá na década de 60, 70, na época que a universidade ela se abriu para o ingresso de estudantes estrangeiros, para estudantes refugiados, para estudantes que já tinham casado, que estavam trabalhando, para uma fatia de estudantes que não era aquela elite que estava lá dentro. E quando esses estudantes, né, que seriam os cotistas mas os cotistas deles, quando eles ingressam na universidade, dá um horror, os mesmos comentários que se teve aqui, tá? E quando acontece isso, né? Quando acontece esses problemas de convívio, de aceitação e até de colocar os estudantes fazer um nivelamento, porque os professores se queixavam muito do desnível desses estudantes franceses, né? Aí, então, se faz essa pesquisa, né? E aí o Coulon aponta uma série de questões muito interessantes que eu acho que são pertinentes a nós também. São questões que nós também sentimos, problemas que também nós sentimos aqui no Brasil. Bom, eu vou colocar depois, né? Chega na universidade, se deslumbra, é tudo muito grande, é tudo imenso, né? Eles vêm de uma escola de ensino médio bem menor, entra professor, sai professor, ninguém cobra nada. Na universidade, o estudante tem que dar conta da sua formação, né? Não tem um professor que esteja ali, faz o trabalho, entrega o trabalho, não. Tu dá o trabalho, fez, não fez, não fez. Então, existe quase um desnível, né, do ensino médio para o ensino universitário. E esse autor, o Coulon, ele diz que tem que haver uma afiliação, que logo depois de ingressar na universidade, um período muito curto, o estudante ele precisa se afiliar, né, afiliar ao ensino universitário, conhecer como aquilo ali funciona, as estruturas, né? E nós vamos observar que o estudante que trabalha, o estudante trabalhador, ele vai ser um dos mais prejudicados. Porque esse tempo de ficar dentro da universidade ele não possui. Ou ele está num turno no trabalho, e no outro turno ele tem que se deslocar até o campus da universidade, assistir às aulas,
ele não tem tempo de participar de um grupo de estudo, de um trabalho mais de campo com os colegas, né, de um grupo de pesquisa, de ter uma orientação mais próxima de algum professor, e, de certa forma, esse estudante ele vai sair perdendo, né? Então, no meu trabalho, muito que eu faço, e eu ainda continuo fazendo, é conversando com os estudantes, né, dialogando com eles e perguntando como é que tu está, qual é o teu grupo de pesquisa. Ah, mas não tem, mas tem que ter, vamos lá, vamos conversar com o professor, que é outro problema sério. A gente não tem ideia, colegas, não sei se tem mais professores aí, Marleia, como é difícil para o estudante se aproximar do professor. Eu não sei se é um mito ou se realmente os professores se colocam num pedestal muito acima do estudante. Então, os estudantes eles têm que ser estimulados, eles têm que serem desafiados a conversarem com os professores. É conversando que vai se entender, né? Bom, então, eu queria ver no geral, o objetivo geral é ver os desafios enfrentados pelos cotistas para cursarem a universidade, né? E também para ingressarem no mundo do trabalho. E aí a gente vê que não houve esse ingresso, apenas 4, eu mostrei ali para vocês. Sabe? Esse ingresso ainda foi adiado, que alguém tem que ver como é que está agora. E com toda essa crise do capital, essa crise do neoliberalismo, Santa Maria, uma cidade que vive em função do trabalho do terceiro setor, né? Que vive em função também do trabalho dos funcionários públicos, né? Ou são funcionários da universidade, ou são militares, ou são professores estaduais e municipais, ou são comerciais, aqui todo mundo, aqui a gente vive no comércio, né? Então, é uma cidade que não oferece para os estudantes muitas possibilidades de trabalho posterior. Então, eles têm que começar a imaginar que eles vão sair daqui. Que é outro problema que eu não pesquisei, mas que a gente observa. Agora, no ano retrasado, em 2018, nós fomos o nosso grupo de pesquisa do Povo de Clio, que eu pertenço a 3 grupos de pesquisa. Mas o Povo de Clio, que é narrativas autobiográficas, onde eu fiz o doutorado, nós fomos para uma reunião, para um congresso em São Paulo. E é interessante que observei que alguns colegas, e um colega já com doutorado, quase terminando o doutorado, era a primeira vez que saía de casa, era a primeira vez que viajava de avião, não conhecia São Paulo. Eu acho que vai ser um problema agora com essa coisa dessa pandemia e com o ensino remoto, porque essas trocas, é impressionante a importância das viagens, dos congressos que os institutos federais, que as faculdades, que as universidades propiciam para o aluno sair daqui da barra da saia da mãe e da barriga do ventre da universidade. A gente fica ali, né, naquela gestação junto. A gente fica naquele ventre, né? A gente fica ali se achando o máximo. Mas você tem que romper com isso. E esse rompimento não é fácil. Sabe? Esse rompimento requer uma autonomia daquele estudante, um estímulo dos pais, que aí vai entrar em capital cultural, né? E outras questões que a gente pode pesquisar, que alguém pode pesquisar mais tarde. Mas eu vou continuar nos objetivos específicos. Então, o objetivo geral foi esse, é compreender os desafios, e nos específicos eu achei que nós tínhamos que resgatar a trajetória da implantação da política de cotas na UFSM. Foi um trabalho que a gente fez, eu também fui a Curitiba com uma colega apresentar trabalho, foi muito, muito bom, se fez um resgate. Eu acho assim que já está no tempo. Agora nós escrevemos, vai sair um livro, está saindo aí, já está no prelo, um livro do Afirme,
Então, eu acho que está na hora de juntar essas pesquisas que tem, já deu. A trajetória da UFSM a gente já tem bem definida, já está escrita, porque a gente não pode perder. A gente não pode perder quem estava lá, quem participou. Essa memória é importante, né? Depois eu fui dar uma olhadinha nas ciências sociais, porque eu estava no GT Negros, e ali no GT Negros nós conversamos sobre a minha possibilidade de fazer mestrado. E eu queria saber onde é que estavam os cotistas negros no mundo do trabalho. E o pessoal do GT Negros, já que era nas ciências sociais, me perguntava, e daqui, tu sabe como é que estão as ciências sociais? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. E aí a gente vê que é um número muito pequeno de cotistas negros que saem. Aliás, as formaturas nas ciências sociais são baixas, entre 40 e saía pelo menos um número reduzido naquela época. Por quê? Porque é um curso noturno. É um curso maravilhoso. Tem muita leitura. Exige um nível de raciocínio, de síntese muito grande. E aquele estudante que, de repente, conseguiu a classificação no Enem, ele vai para as ciências sociais porque as ciências sociais é à noite, vai atender às suas necessidades de trabalho, né? Mas é um curso desafiador. Então, o percentual de formaturas, o número de formaturas no curso é baixo. Entram 40, saem 8, saem 10. Né? Ou eles vão ficando no caminho, vão desistindo, os coitados. E aí, então, nós estamos os negros estão no mesmo patamar. Eu vou mostrar depois o quadro. Tá? Aí, eu tinha também como objetivo específico numerar as dificuldades encontradas pelo estudante cotista negro no decorrer da graduação. Que dificuldades ele teve, ele enfrentou, e quais os mecanismos que ele lançou mão para superar essas dificuldades. E aí a gente nota que as dificuldades são de compreensão, são de leitura, são de, sabe, são de horário, mas, ao mesmo tempo, para resolver as questões financeiras, é o trabalho. O grande problema nosso, o grande problema do estudante cotista negro é o dinheiro. É o dinheiro, é se manter, né? Então, ele ingressa na universidade, mas a permanência é um desafio diário. Então, tem uma menina que veio de Porto Alegre, ela entra em fisioterapia, aí ela chega de Porto Alegre e ela não conhece. É outro problema, a desinformação. Ela não sabe que tem casa do estudante, ela não sabe essas questões de bolsa, sabe? Geralmente estão ali o pessoal do diretório acadêmico, do centro acadêmico, né, do DCE, dos cursos. Cada dia de curso estão ali os representantes de cada curso, né? De repente, os estudantes falam alguma coisa. E depois tem uma reunião formal, ou tinha uma reunião formal, que era feita antigamente pelo AFIRME, que agora quem faz é a CAED. Mas nem sempre aquela reunião ela responde a todos aos questionamentos. E tem umas coisas assim, tem umas coisas que acontecem que são hilárias. Eu fiquei durante o doutorado, eu acho que 6 anos eu fiquei ali, pedi, né? Depois, teve um colega professor negro que não queria que eu ficasse, eu fiquei ali observando. Olha, foi difícil, porque eu queria ver como é que era aquela interação, né? Passei, fui classificada e agora vou fazer a matrícula, né? Tem umas coisas hilárias. E eu vou contar porque eu não sei o nome de ninguém. Tem gente. Eu estava lá e chegou uma moça nordestina. Eu não sei de onde ela é, não sei nem que curso era, nada. Chegou uma menina que ela tinha sido classificada como cotista negra. E ela chegou com uma mala, a mala violeta, a cor violeta, aquela mala devia, eu acho que
a maior mala, o maior tamanho de mala que tem, ela chegou. Ela já veio de mala e cuia. E ela veio para fazer a inscrição. E aí ela chega, ela não foi, ela não, porque chama para o Enem, mas na hora ali, tá o curso que ela pediu, tem tantas vagas, tem que ver na hora se vai ter vaga ou não, né? E ela não teve vaga. A guria ficou. E a guria, aí um leva para cá, sabe? Até fazer esperar o outro concurso, entrar na faculdade, leva 6 meses. Então, tem os casos, tem estudantes que chegam com a roupa do corpo. Houve um caso, assim, claro que passou, eu não gosto de passar as histórias sem ficar lá olhando e tentando ajudar. Mas chegou, acho que no meu último trabalho ali, sabe? Chegou um menino que no caminho ele foi roubado. Ele chegou com a roupa do corpo. Ele chegou sem documento nenhum. E você sabe o que é o regramento de uma organização pública federal? Sabe? Umas coisas assim, tem umas histórias interessantes. Vou continuar. Então, enumerar as dificuldades encontradas pelo estudante cotista. Foi geral a dificuldade, aguentar o professor inconformado, que eu chamo aquele professor inconformado. As cotas não desceram, ele não engoliu a política de cotas. Ele está assim, está atravessado na garganta. Mesmo que já façam 8 anos, né, da aprovação da política da presidenta Dilma, foi 2012, tem gente que não engoliu ainda. Ainda ficam reclamando. Ainda acho que não é constitucional. Né? Ainda que esse estudante esse professor tenha passado por todo esse momento histórico, tem professores que no primeiro dia de aula eles fazem um discurso contra os cotistas. É só ver 3, 4 negros no fundo da sala, é um pânico, é um medo. E aí vem o discurso que eu sou contra as cotas, porque, sabe? E aí tem uns relatos bem tristes, né? E aí esse estudante vai ter que enfrentar. Então eles se organizam. E são vários os grupos que tem dentro da universidade. Por temas, por bandeiras, né? Tem um grupo que é a Liberdade para aquele menino Vieira que ficou preso, o rapaz aquele ainda não resolveram o problema, né? O menino aquele que foi preso em 2013, que estava com uma garrafa acho que de álcool e um pinho-sol, né? Tem aquele grupo, tem grupos, tem o Afronta, tem o Enusme, tem o grupo da Vila Resistência, e o pessoal vai se organizando por ideologia, por questões partidárias, né? por gosto, né? O pessoal da educação, o pessoal da dança, assim por diante, o pessoal do teatro. Então, os estudantes se fortalecem para segurarem, né? E a outra questão também é as redes de solidariedade. Essas redes são formadas pelos familiares, pelos parentes, mas também pelos estudantes cotistas. Existem muitas redes de solidariedade, existe muita ajuda. Então, tem alguém que vai lá, né? Tem alguém que está lá em contato com o estudante e chega a notícia, está precisando disso, está precisando daquilo. Às vezes tem uns que emagrecem, tem uns que o dinheiro é pouco, né? Quando eles conseguem a bolsa, a bolsa não, o benefício, quando o estudante consegue o benefício, que aí ele vai para o restaurante e olha, nós temos, nem sei, parece que tem 3, 4 mil estudantes que não pagam o almoço, né? A refeição já é uma ajuda. Mas esse estudante ele tem que comprar. Comprar livro é uma coisa assim, né? Que a gente tem que
que se familiarizar com essa ideia, né? Porque há muita coisa do xerox. Mas eu sempre estou falando, né? O livro é importante, é a área de estudo, de pesquisa que vocês têm. Você escolheu qual é o curso que escolheu? Escolhi pedagogia. Tu vais ficar nesse curso? Tu queres trabalhar como pedagoga? Quero. Então, tem algum livrinho, tem que comprar, tem que fazer alguma coisa, tem que procurar como é que se diz, fazer uma campanha, né? Parar de gastar em algum lugar, né? Tem que comprar, ter um livrinho. Mas o xerox. Então, os estudantes, cotistas, eles buscam as bolsas, né? Quando é uma bolsa como é que se diz, mas de iniciação científica, tudo bem, ele está ali, ele vai estudar, ele vai ampliar, ele vai aprofundar seus conhecimentos. Mas tem um grupo que consegue aquela bolsa de trabalho. Então, esse estudante ele vai virar um nem sei, é um funcionário desqualificado, explorado, que está ali contribuindo com a sua força, mas que não tem o reconhecimento salarial necessário e, de repente, pega um chefe duro, né, vai estar ali em cima dele, ele vai ter que apresentar rendimentos. Então, eu, pelo menos, quando converso comigo, eu sempre acho, quando o estudante conversa, o interessante seria que eles tivessem as bolsas de estudo, né, para melhorar, aprofundar seus conhecimentos, porque eles já vêm de famílias com pouco capital cultural. Ele tem que em 4 anos fazer 10, né? Tem que estar ali curioso, ansioso para saber tudo que ele não sabia antes. E aí também o outro objetivo específico meu foi de analisar o quanto o capital social ou cultural contribui no acesso ao mundo do trabalho. Então, aquele estudante que a mãe já tem um curso superior, o Bourdieu diz assim, ó, na pesquisa do Bourdieu, o que ele diz? Que estudantes que os pais têm titulação de ensino médio, esses estudantes que o casal tem, eles rendem mais, né? E aqueles estudantes que os pais não têm a titulação, ou que um deles não tem, eles já levam mais o estudo já leva mais assim, pensando que tem que trabalhar, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso arrumar um trabalho. E no momento que ele arruma um trabalho e estuda, ele vai querer comprar alguma coisa numa loja. Aí ele chega lá e ele compra no cartão, ele compra crédito, aí ele tem que pagar, né? E aí já fica aquela quase que uma escravidão, uma dependência. Ele tem um compromisso, né? Eu acho que essa coisa do trabalho, né, afeta muito o nosso estudante. Ao mesmo tempo que amadurece, ao mesmo tempo que eles passam por essa experiência, eles emagrecem, eles ficam tensos, eles estão nervosos, sabe? Eles estão com medo. E você sabe bem, né? Tem a bolsa, tem que mostrar rendimento, não pode aprovar. E mais, acho que de uma matéria, duas, uma coisa assim, tá? Então, o capital social e cultural eu vejo como importante. Eu já dei uma noçãozinha, né? E eu tive, entre as minhas entrevistadas, meus entrevistados, eu tinha uma menina chamada, que ela se intitulou A Ti No Quer. E ela morava no, no, no Alto da Boa Vista. Ela morava no Alto da Boa Vista e ela estudava numa escola próxima da sua casa. E aí ela começa à tarde. Aí ela começa a trabalhar, arruma trabalho. Aqui na cidade, o Alta Boa Vista é longe. Aí ela pensou assim, como é que eu vou trabalhar? Né? O trabalho era pertinho da Escola Manuel Ribas, do Colégio Manuel Ribas. Essa eu vou mudar de escola. Foi lá no Manuel Ribas e falou
chegou e tinha aquela professora ali, ela falou, e por acaso aquela professora era a diretora. Aí ela diz o que ela queria, ela diz que o sonho dela era ir para a universidade, ela está trabalhando aqui, pertinho do INSS, e ela queria muito estudar no Maneco. Na mesma hora, a diretora disse, olha, eu consigo, tudo veio. Aí a menina troca de escola, porque como ela trabalhava aqui no centro, até chegar na periferia, levava muito tempo, ela sempre chegava atrasada nas primeiras aulas, nas primeiras horas, né, sempre atrasada. Então, as aulas iniciais ela perdia. E aí ela corria o risco de ser reprovada. Então, ela pede transferência para o Maneco. Aí ela vai, é tão interessante, que ela resolveu fazer, eu não sei se ciências contábeis ou economia. E ela está lá. Ela falou com o professor, aquele professor deu orientações, até que ela teve a primeira aula de econometria. Ela conta assim. Aí, quando ela assistiu aquela aula de econometria, ela disse assim: esse lugar aqui não é para mim. Ficou horrorizada. Vai lá, mas ela volta para o professor. Ela disse: foi um horror, não gostei, não é isso que eu quero. Ela queria trabalhar todas as questões sociológicas, ela queria entender as questões de desigualdade racial, as questões de desigualdade social, salarial e assim por diante. Ela queria entender a questão de classe. Aí o professor disse para ela assim, mas olha, indicou, agora não me lembro que livro foi, indicou um texto e deu o texto para ela ler. Eu acho que tu ficarias muito bem nas ciências sociais. E aí, então, ela faz vestibular e entra nas ciências sociais. E aí entra como cotista nas ciências sociais. E ela faz ciências sociais, hoje ela está, eu acho que já está quase terminando o doutorado na UFRGS. Sabe? É um grande orgulho, é um orgulho para nós, para mim, eu acho que para a nossa universidade, a gente ter tido essa menina, filha de um pedreiro, filha de uma agente de saúde, né? E que desde pequenininha sabia o que eram as dificuldades. Esteve junto com os pais ali na ocupação da Santa Marta e assim diante. Interessante isso, né? A experiência de vida, as vivências do estudante, as dores do estudante que passou, as experiências que elas na hora de escolha da maturidade, elas aparecem. Porque também chegam aqueles estudantes que apesar de serem estudantes que vêm de famílias de baixa renda, mas que sempre foram protegidos, sabe, com muito cuidado, e que continua assim, não é um desrespeito, mas meio bebês, né, precisando de orientação. Eu acho muito importante a postura do professor universitário, a postura do professor do Instituto Federal, porque assim tem uma ruptura até o ensino fundamental, né? Quando chega para o médio, o ensino médio tem que se fazer esse preparo para o salto para a universidade, porque eles chegam na universidade assim, eles se deslumbram. Tem um jovem maravilhoso na história. Ele me disse assim, eu fiquei deslumbrado, eu nunca via, não pensei que ia ter um colégio tão grande. Colégio tão grande, que é o campus, né? Aquele campus. Aí ele chega, aqueles professores com aqueles discursos, ele se encanta, ele se maravilha, sabe? E aquilo é um estímulo para ele estudar, para ele continuar. Para alguns não é, para alguns poderá até ser um motivo para se apequenar, para ter medo, para ter vergonha de chegar perto do professor, né? E quando o professor inconformado, que é aquele que não aceita cotas, começa o discurso contra as cotas, bate no cotista, bate. E é a hora que os cotistas tentam reagir. E é a hora que eles vão procurar seus grupos de apoio. Isso é muito bom. Mas ao lado do professor inconformado, tem um relato de uma menina, quem quiser pega lá a minha dissertação, a minha tese e leia.
ela é de serviço social. E ela é uma pessoa que tem uma certa experiência já política, ela já tem uma certa militância, já tem um trabalho de base. E ela fica arrasada com a fala do professor. Um arraso, né? Tem outro caso que ele fala que o professor, era um curso de história, o professor na aula, não sei por que começa a falar da família, da empregada, e diz que a empregada é da cor do pecado. Uma alusão racista, né, dizendo que pecado é aquela alusão que as mulheres negras, as escravizadas, viravam a cabeça dos maridos, né, que os homens eram perigo, e que são mulheres de sexualidade muito aflorada, né, e que não resistem a cantadas, né, sem esquecer que o patrão sem vergonha não tem nada que dar cantada empregado, né? Então, a cor do pecado, né? Isso aí é um termo que hoje a gente considera que está no dicionário de termos racistas, né? Mas que foi muito usado até na literatura aqui no Brasil, desde a escravidão, a escravatura, né? O outro objetivo específico que eu procurei saber foi muito fácil. Era identificar em que momento e como ocorreu o processo formal de acesso do formando no mundo do trabalho, em que cotas e no que as cotas mudaram a vida deles. Foi interessante, né? Começando que eles têm que se dar conta que eles não são mais estudantes, agora são profissionais. Em que momento tu te deste conta que tu és profissional? Quando eu fui fazer a minha carteira de trabalho, quando eu fui fazer o meu registro, quando me perguntaram numa entrevista de emprego, aí se dá conta. Mas a graduação não prepara, mesmo no caso das ciências sociais, que foi comentado, não prepara para essa entrada no mundo do trabalho. Não prepara. Eles entram, né, eles vão para as suas atividades. Quem é que vai preparar? É quem recebe. É o jovem enfermeiro que é recebido por uma enfermeira no hospital, na unidade, e que apresenta a eles, né? Apesar que é uma coisa interessante também, que acontece, que eu acho que não é só na enfermagem, quando tu chega lá como estagiário, como estudante ainda, né? O pessoal chega, mas se é na unidade, numa unidade hospitalar, ou se é num pronto-socorro, tu já começa a engrenar, a entrar no trabalho, né? Eu vejo pelo magistério. Magistério, eu agora, esse ano não fui, mas eu conto muito sozinha, eu faço muita hora do conto, eu passo muito em escolas dos anos iniciais. A gente chega na escola, aí eles apresentam a turma e aí e deixa a gente com os alunos e os professores somem. Por quê? Porque é a hora de dar uma descansadinha, de respirar um pouquinho, de tomar um cafezinho. Entende isso? A gente entende. Eu, para mim, não tenho nenhum problema de ficar sozinha com os alunos, porque eu sou uma mulher que tem experiência. Eu tenho 50 anos de formado. Eu tenho experiência. Aliás, a minha experiência é aquela experiência do passado, né? Não é essa experiência de hoje. Então, a minha experiência é do passado, mas eu tenho. Mas os jovens fica mais difícil, né? Bom, então, esse objetivo é esse, né? Como ocorreu o processo formal de acesso? Então, o acesso foi através de concurso ou através de indicação. Então, os acessos que eu tenho, na minha tese, a assistência social, ela passa por um trabalho, ela vai trabalhar, é um trabalho, acho que de 2 anos, ela vai ter vai receber 3 mil reais por mês, mas ela vai fazer um curso na Unifra. E agora não estou me lembrando, é um curso, né, com outras pessoas, e ali tem médicos, tem assistentes sociais, tem psicólogos, tudo, para atendimento na saúde, em unidade de saúde básica, ou atendimento até hospitalar. Então, ela fez um concurso, ela prestou provas,
o enfermeiro fez um concurso, ele foi cotista. A Atnuquer, ela entra numa pesquisa, ela ingressa numa pesquisa em Porto Alegre, foi tão interessante, que a Atnuquer é essa menina que eu falei, que morava longe, que pediu a transferência de escola, né, para o Maneco. E aí ela sai de Santa Maria, terminou o curso, ela vai para a URGS, e aí ela quer fazer um curso na URGS, um curso sobre segurança pública, alguma coisa assim. Era um curso de especialização de... acho que era um ano. E aí ela, na hora da entrevista, ela conta a história dela, ela é uma pessoa muito bem falante, e ela também, assim, eu vou, me mudarei, mas se eu arrumar emprego. E aí, na banca que estão entrevistando ela, alguém diz, olha, tem emprego em tal lugar. Sabe? Então, ela foi indicada, e aí ela foi até lá e se inscreveu, sabe, para esse exercício e fez esse trabalho. Muito interessante também. Bom, e depois todos são unânimes em dizer que as cotas mudaram a vida. Suas vidas. E naquele momento da minha pesquisa, os estudantes eles tinham, acho que um que não tinha bem a percepção que era ser cotista, mas como ele era negro, de fenótipo negro, aí ele vai entender o que é ser cotista quando entra. E aí ele se soma ao grupo daqueles que estão defendendo as cotas. Foi bem interessante, porque agora, assim, conversando com quem está pesquisando ultimamente, o que se está notando hoje? Hoje, os estudantes estão entrando, mas ainda eles não nem se percebiam negros, pretos ou pardos. Eles entram, têm a tez, têm o fenótipo, mas eles não têm aquele engajamento, eles vão fazer esse aprendizado ainda, né? De o que é ser negro nesse país, o que é ser negro numa universidade federal. Tá? Os meus objetivos, a pesquisa qualitativa, eu trabalhei em narrativas relato de vida, narrativas de vida, né? E eu tive 11 colaboradores que me responderam que eu fiz a entrevista, mas eu tive entrevista presencial, né? Mas eu trabalhei com questionário com mais estudantes também. Os conceitos que eu trabalhei foi ações afirmativas, né? A política de cotas é uma reserva de vagas, são determinado percentual de vagas para grupos considerados minoritários e que estão em situação de desigualdade social, econômica, política, né? Econômica, social, política, sei lá, é nesse nível, né? Então, as políticas de cotas são um tipo de ação afirmativa. Uma ação afirmativa é uma metodologia que um governo, que o Estado adota para corrigir desigualdades. É isso. Existem desigualdades? Vamos corrigir. Então, por exemplo, nos sindicatos antigamente eles eram majoritariamente formados por homens nas suas diretorias. Então, qual é a ação afirmativa que se fez? Se definiu, né, percentual de mulheres, tem que ter um percentual de mulheres compondo as chapas. Na política, a política é, historicamente, há 500 anos, coordenada, né? O poder é branco, são homens, e assim, homens, né? Então, o que se faz? Não, nós precisamos ter mulheres candidatas. Cada partido tem que ter, no mínimo, 30% de candidatas mulheres. Agora, a votação, a escolha depois, é um aprendizado que a sociedade vai ter que fazer. Mas são ações afirmativas. Eu só estou falando isso para mostrar para vocês o que são ações afirmativas, tá? Depois a gente falou sobre discriminação racial, sobre o estigma, sobre racismo, né? E racismo, eu trabalho com o conceito de discurso racista, né? O racismo
é uma situação de que seu mecanismo que tu adota para manter o privilégio de um grupo étnico majoritário, porque o racismo se dá em relação ao grupo étnico. É um grupo que é majoritário, que tem um poder, que fala. E esse grupo vai querer manter seus privilégios. Tá? Esse grupo não vai querer entregar a partilhar, assim, receber os outros de boa vontade. Então, ele vai resistir. E esse confronto, né, que a gente faz, é esse aprendizado que nós estamos fazendo hoje e que dá para, por exemplo, falar na questão das últimas eleições. O que nós vimos nesse resultado? Eu não olhei, não vi ainda o resultado todo, né? Mas as mulheres se organizaram, os grupos feministas se organizaram, os grupos negros, o Movimento Negro Unificado se organizou. Tem uma organização grande da Marielle Franco, tem um nome lá, sabe? Então começaram a apoiar, a falar, vamos eleger mulheres negras, vamos eleger candidatos negros, negro é poder. Os negros são os únicos que elegem os seus inimigos como políticos. Aí isso teve um vídeo que passou do Dr. Hélio Santos. Aí ele diz por quê? Porque quando uma comunidade é chacinada, quando crianças, mulheres, homens são mortos sem explicação, né, de uma maneira hedionda, dificilmente a sociedade se levanta, ou os políticos se levantam a favor para defender aquele grupo, né? Então, é verdade, né? Então, nós estamos passando uma fase já um pouco mais já diferenciada, com os movimentos negros se unificando, se posicionando, né? Haja vista esse crime terrível que aconteceu no Carrefour, né, com a morte desse senhor do Beto. Então, o pessoal se organizou. Tem que ser na hora, tem que ir lá, tem que dizer, não é isso que a gente quer. E a empresa vai ter que se voltar para dentro de si e vai ver o que tem, onde falhou, é claro, sabe, o que tem que ser feito para corrigir, né? E nós estamos todos, nós, Movimento Negro, com essa campanha de empresas antirracistas, de empresas que estão com selo racista. Então, a gente está conversando sobre isso. Tem vários grupos fazendo isso. Aqui em Santa Maria tem o grupo Mulheres do Brasil, tem uma advogada que é minha vizinha, a Deborah Evangelista, ou Evangelina Tomás, está trabalhando nesse grupo, né, para justamente defendendo a questão do selo. Mas eu estou achando que antes disso nós vamos ter formação, né? Eu sou muito... eu estou achando assim, que são estereótipos raciais que nós trazemos impregnados dentro de nós. E eu estou achando que a fala de racismo agora não é mais do negro. Acho que nós já falamos tudo que tinha que falar. Eu acho que agora são os professores brancos, são vocês que estão me escutando, que são alunos brancos, são vocês que estão indignados com as atrocidades que estão acontecendo, são vocês que precisarão comentar, estudar, pesquisar como é que se pode romper com isso. E tem bastante trabalho feito. Tem uma pesquisa de uma psicóloga, Lia Weiner Schuckmann. Ela é uma psicóloga, eu acho que é da USP, da USP não, ela fez o doutorado dela na USP, e ela escreveu uma tese sobre a construção da branquitude em São Paulo. O nome é bem fácil, encardido, branco, branquíssimo. E aí continua. Bem interessante. Porque a Lia, ela só pesquisa pessoas brancas. Ela pesquisa aqueles donos da indústria, aqueles ricos, aquele paulista 400, que chegou lá com aquelas famílias nobres, que chegaram nos primeiros navios, sabe?
são os top, são os donos da cidade, são os donos da indústria, são os que oferecem o emprego, né, para o trabalhador, oferece os próprios, né? Mas aí não é o caso disso. Tá? E aí ela foi vindo, ela veio, foi baixando. Trabalhou com a classe médica, entrevistou o professor universitário, o médico, esse, aquilo, e vem baixando, vai trabalhar com o vendedor, né, o vendedor de carros importados, e vem baixando. E ela chega até o morador de rua, todos brancos. Muito interessante o trabalho dela. Sabe o que ela constata? Respeitando as devidas diferenças, a fala do morador de rua, o conteúdo é o mesmo daquele milionário lá em cima. A forma como ele vê o negro é a mesma, do mesmo jeito, da mesma forma. E aí eu estou pensando que isso aí é um estereótipo. Estereótipos raciais que a gente tem faz no tecido. Né? Porque um segurança de um supermercado, quando vê um negro, ele tem que amordaçar, ele tem que derrubar, ele tem que pisotear, ele tem que matar. Que necessidade é essa? É uma vida desnecessária. É uma vida que não tem valor. É uma vida desprezível. Sabe? Por que eu tenho essa noção? É a mesma coisa assim, eu estou aqui, estou assistindo, vendo a morte do Maradona, né? Que a gente lamenta, um grande esportista, né? E aí, lembrando, gente, a mesma coisa acontece quando você está jogando futebol. Por exemplo, pode ser outro jogo, outro esporte. Mas o jogador erra. Se o jogador é branco, tu vai lá e diz, branco sujo, papapá, papapá. Não, né? Mas por que quando o jogador é negro, tu vai chamar o jogador de macaco? Por que tu vai fazer o barulho de bugia? Por que tu vai jogar banana para o meio de campo? É porque lá dentro do teu, lá no teu inconsciente, lá nas tuas elaborações primárias, tu tens esse conceito. Tu acredita que negro é bicho. Tu acredita que negro é macaco. E aí tem um filme, não, um documentário muito interessante que eu indico para vocês. Ele é pesado, mas eu indico um documentário da BBC de Londres, Racismo, um legado selvagem. Interessante de assistir esse documentário, tá, gente? Então vamos lá, continuando. Aí, quando eu vou ver os estudantes que entraram na universidade de 2008 até 2015, que saíram até 2015, eles ingressaram de 2008 a 2014, saíram em 2015, o que a gente vai ver? É o terceiro slide que eu apresento, por sinal são horríveis esses slides, desculpa, né? O que a gente vê? Que na cota A, que são os pretos e pardos, os afro-brasileiros, no começo era afro-brasileiro, depois é pretos e pardos, negros, pretos e pardos, né? EP1A, baixa renda, EP2A, renda acima de 1,5 salário mínimo, saíram 254. Eles entraram em 2054. 2.204 estudantes, mas saíram 254. E aí eu fiquei muito preocupada, dá 11% por aí. Só que o percentual de saída da cota universal também é quase o mesmo. E aí fica como um achado para uma próxima pesquisa, ver onde é que esse estudante está. O que ele está fazendo? É claro que eu já consegui ver que esse estudante ele está cursando um novo curso, uma nova graduação, né? Ele está fazendo uma especialização, ele está no mestrado, ele está no doutorado. Foi isso que eu descobri.
sabe? Mas tem que ver onde é que estão esses estudantes desse período. Eu indiquei lá para a CAED, mas até o ano passado, e agora com a pandemia é mais difícil, né, de ter encontrado esses números. Então, essa pesquisa aponta para essa necessidade de ver onde é que estão os outros estudantes. Por outro lado, a pesquisa reafirma que os estudantes não estão ingressando no mundo do trabalho. Eles estão ficando na universidade se especializando. Entre algumas informações, alguns relatos, narrativas que eu peguei, eu tenho aqui como resultados. A política de cotas interferiu na inserção no mundo do trabalho, foi bem bom ver. Foi bem interessante. Não, ninguém vai me perguntar se eu fui cotista ou não. Ninguém, sabe? Então, não. Aí, a política de cotas interferiu? O enfermeiro que eu falei. Foi a porta que me abriu para o mundo. Não só ali na entrada na universidade, como a porta para o mercado de trabalho. Agora, porque eu já estava trabalhando num hospital numa outra cidade. As foram um divisor de águas na minha vida. Porque ele não sabia de cotas, aí ele conhece cotas. Aí ele ingressa na enfermagem como cotista negro. E aí ele vai para um concurso, se submete a um concurso no hospital e pode se inscrever por cotas. Se ele não tivesse essas informações, esse conhecimento, ele não teria feito. E ele sai em primeiro lugar, sabe? Então, é isso que esse estudante está dizendo. Sobre o preparo, estou ou não estou preparado para o mundo do trabalho? E aí também um pouco sobre o capital cultural, né? Sobre o preparo que eu tenho, né? Essa percepção de mundo, essa percepção de vida que eu tenho. Eu trouxe um relato interessante dessa moça da fisioterapia. Eu perguntei para ela, daí como é que estava? É um curso difícil, né? Um curso árduo. Ela sofreu, desde o começo, ela sofreu um baque muito grande com uma professora dos inconformados. Não sei, aquela professora, ela acha que a professora gozou dela e riu, então ela ficou marcada o resto da vida por essa professora. E essa moça tinha uma gagueira leve, mas tinha uma gagueira, achou que fosse isso. E aí ela se forma e continua com os grandes problemas de trabalho. E quem indica trabalho para ela é uma outra professora que eu digo que é uma professora empática. Sempre tem aquele professor empático que vai te ajudar. Assim como tem um chato que vai dizer, não, é inconformado, vai falar mal das cotas, tem alguém que vai te dar uma força. E aí eu vou ler o que ela diz. Ó. Na verdade, um dia tu é estudante e o outro dia tu é desempregada, né? Acho que não tem um tempo para te pensar assim. Aliás, pensar não, para eu me preparar. No final da graduação, tu está mais preocupado em se formar, se vai ter festa, se não vai ter festa, né? E não sei o quê. Daí, depois que tudo passa, que passa isso, que tu fica, opa, e daí vem uma onda, né? Daí cai a ficha. Então, eu não me preparei muito para esse mundo de trabalho. É muito interessante essa informação, essa narrativa. Porque se vocês estão ali no IFE, estão fazendo um curso, não sei se é graduação ou é ensino médio, mas está se preparando para alguma coisa, tu tem que pensar, né? Essa coisa de deixa a vida me levar, só um pouquinho, vem quebrar ele. Eu tenho, ó, eu tenho um cachorro, tá? Eu tenho um cachorrinho que se deita, se enrola nas pernas e veio para cá. E se ele ficar muito enrolado, ele vai desligar o celular. Aí a minha irmã veio pegá-lo e ele ficou brabo, né? Esse aqui é o Minion. Ele era bem pequenininho, agora está obeso demais, tá? Vou continuando então. Eu estou pensando, colega Marzileia, que aquele samba Deixa a Vida Me Levar, Vida Leva Eu, ele só serve na cabeça e na música acho que é do Martinho da Vila, de quem canta. Quando a gente está no ensino superior,
ou quando está no ensino médio, já começa a se preparar. Porque tu vai começar a pensar o que eu vou fazer, o que eu quero cursar, né? As aptidões, as possibilidades. Porque hoje, em função das questões financeiras, a gente não mede somente a aptidão, né? Tu tem que ver as possibilidades financeiras. Então, esse relato da Laila é muito interessante. Ela não se preparou. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Então, depois de formada, ela vai buscar trabalho. E o trabalho, ela começa, é uma profissional assim, que desde que ela entrou, ela ficou o tempo todo num grupo de pesquisa, atendendo com uma professora que atendia AVC, pessoas com AVC, no hospital, no USP. Então, a gente pode dizer que ela teve um acúmulo nessa área para atender pacientes com AVC. Só que quando ela vai nas clínicas de fisioterapia, ela chamou de estúdios. Os estúdios de fisioterapia, esse conhecimento acumulado que ela teve de trabalhar com pacientes AVC, as clínicas não valorizavam. Onde ela foi, não era isso. Que as clínicas estavam precisando de pessoas que fizessem pilates. E no caso, naquela época da graduação, que ela entra em 2008, sai em 2012, 2000, acho que por aí, naquela época, o Pilates, ele era um curso particular. O curso de fisioterapia não forma Pilates. A formação de Pilates é feita num curso particular, que na época custava R$ 3.000. E ela não consegue pagar. Então, ela não consegue fazer o curso. Então, são umas coisas interessantes, sabe? Ontem eu trabalhei com esse mesmo tema e eu esqueci de um assunto, de um ponto bem interessante. Todas as pessoas que eu falei, e todas as pessoas que eu falo até hoje, têm um problema grave. Tem uma hora que dá pau no computador, o meu note deu pau, o meu celular não sei o quê, que é outro problema. Caiu a internet. Naquela época já tinha problema na internet, hoje muito mais. Então, são questões que aparecem, né? São problemas que aparecem na formação, né? Que o estudante cotista, que eu estou falando com o negro, porque eu fiz com o negro, mas pode ser o de escola pública. É a mesma coisa, gente. Não é, vai ser muito semelhante. Vai ser muito semelhante. A única diferença é que ele não vai ser chamado de negro, o professor, de repente, vai chamá-lo para algum grupo, coisa que não acontece conosco, né? O estudante negro tem que chegar perto do professor e assim por diante, tá? Então, tem mais um, tem a Naya, eu não falei na Naya, a Naya fez veterinária, já está terminando o doutorado. E ela diz ter sido estudante, de uma maneira geral, contribuiu. Mas é uma coisa que eu sempre vou levar para a minha vida, que eu sempre vou falar no espaço que eu estiver, que eu fui autista. Ela tem um orgulho, ela sabe de dizer, de afirmar a política, de ser um exemplo. E essa Naya tem uma história assim, muito linda, acho que está em cima da hora, já não vou. Que ela também tem um professor empático. Ela faz veterinária e ela tem uma bolsa em uma rede de supermercados e ela chega atrasada na faculdade em função que ela trabalha, como é que se diz, com vigilância sanitária, retirando produtos vencidos daqueles balcões frigoríficos. E aí ela trabalha, são 3 supermercados, ela corre de um para outro, chega atrasada na aula à tarde. E aí o professor diz assim, olha, fulana, Naya, eu tenho te observado e tu está chegando atrasada e, de repente, ela teve que trancar uma disciplina, 1 ou 2 disciplinas. Isso aí é uma pena, tu vai atrasar o teu curso de formatura.
e tu és uma estudante exemplar, tu és uma estudante muito inteligente, eu vejo teu interesse, te inscreve, porque vai haver, aqui na faculdade, vai haver inscrição para bolsa em cirurgia, não sei o quê. E ela se inscreveu. De repente, nem sabia, porque, gente, aquele que está correndo, trabalhando, não sabe das coisas que estão acontecendo, nem lê, tá? E aí ela se inscreveu e ela passou. E aí foi a salvação, né? Que ela fica, então, depois, acho que do segundo ano, não sei se semestre no curso, ela fica como estagiária dessa disciplina de cirurgia, não sei que tinha um número a cirurgia, sabe? E aí depois ela escolhe, né? Também é a hora de escolher o que ela queria ser, que área da veterinária. Aí o relato dela é uma lucidez, ela tem um capital cultural, ela diz, olha, eu não posso abrir uma clínica porque eu não tenho dinheiro por causa disso. Então ela argumenta. E aí, então, ela foi para a área da clínica, para a área da saúde, né? Sabe? E aí ela trabalha no posto de saúde, ela trabalha com a questão de saúde. Essas doenças transmissíveis por animais domésticos e assim por diante. Está terminando o doutorado. O Odé, ele também tem da história, eu já falei, já citei algumas falas dele, mas eu acho que é interessante. Ele diz que o fato dele estar no doutorado me possibilita fazer concurso, me possibilita ir a lugares, me possibilita estar em eventos. Se eu não tivesse a formação que eu tenho, eu não teria condições de ir. Então, para mim, ser egresso em um curso onde eu fui cotista é fundamental, porque me possibilitou ir para esses lugares. Então, a importância também que dá para ver de estar estudando, né? De estar investindo na sua formação, no seu futuro, né? Como profissional. Eu acho que a parte que eu queria falar, principalmente, era essa, tá? Ah, Zeca Pagodinho, né, Masileia? Bom, eu estou olhando o chat, eu não sei se tem. Vou ler essa pergunta aqui, mas Marzileia, tu queres ler do NAF? Estava pensando. Tu queres ler? Já podemos, então, abrir para as perguntas, então, Maria Rita? Sim, pode. Até eu já comecei a olhar. Tá, podemos. Tu quer que eu leia, então? Hã? Posso ler para ti, então? Pode ler. Tá. A pergunta ali do NAF foi: será que quando o aluno cotista não se aproxima do professor, na realidade não é o professor que não se aproxima deste aluno, não reconhece as especificidades dele? Que a trajetória deste aluno é diferente do seu filho, que tem oportunidades, bagagem cultural e escola particular? Não seria um racismo velado ou um exemplo de racismo estrutural? Claro que não todos os professores, muitos têm empatia para reconhecer os diferentes. Nós vamos levar muitos anos, os professores magistério não, a docência, né? A docência, eles vão levar bastante tempo, os professores, para se acostumarem com o cotista, né? E se acostumarem com esse diferente. O relato da moça do serviço social é impressionante. O professor entra na sala, olha aquele grupo lá atrás, eram 3 ou 4 negros, ele começa a agredir, sabe? Começa um discurso terrível, é um pânico. Porque, gente, nós temos que levar em consideração que até 2003, 2004, havia cotas para brancos nas universidades federais do Brasil. 98,2% dos estudantes das universidades eram brancos. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos aquele padrão europeu, é loiro de olho azul. É esse padrão, né? E isso, o negro causa medo. Esse medo que
o policial lá acha que negro é bandido, que o vigilante pensa que negro é bandido, na universidade a elite também pensa a mesma coisa. Nós temos que cortar isso. Por isso que eu estou falando dos estereótipos raciais, a importância de a gente tirar, né, de se despir desse estereótipo. E, além disso, não é o racismo velado, o racismo estrutural, né? Esse racismo estrutural que está em tudo. E aí tem outra coisa, tem outro conceito, Marcileia, que a Filomena Sede trabalha com racismo cotidiano. Esse racismo estrutural é tão forte que ele passa a ser cotidiano. O cotidiano é assim, ó, é tu olhares para aquele negro que escreveu aquele artigo, que escreveu aquela tese excepcional, e tu ficar, mas que coisa linda, mas que excepcional. Puxa vida, ele poderia... Parece que por ele ser negro, ele não poderia, ou por ele ser cotista, não poderia ter feito aquele trabalho bem feito, sabe? Daquele abismo. Então, tu tem toda a razão, é o racismo velado, ou é o racismo cotidiano que está aí, sabe? E tem muito professor empático. Tem muito professor empático. Mas tem muito professor não empático. Nós tivemos um caso, eu tenho um caso de um relato, que a colega diz o seguinte, ela encontra comigo e diz o professor, ele disse que eu não tenho, como é que é, estrutura mental, lógica, pensamento lógico. É isso. Uma senhora negra, bem negra, né? Doméstica de uma escola, faxineira numa escola municipal. E aí ela estudou, fazia 20 anos que não estudava, estudou, se preparou para a prova. Ela disse que botou tudo que o professor colocou na sala de aula, que ela escreveu, e ele deu 0. Aí ele disse para ela assim, mas fulana, tu não tens pensamento lógico. Teu lugar não é aqui na Federal. Esse lugar, ó, teu lugar não é aqui na Federal. A gente ouve. Eles ouviram. Aí ela vai falar comigo, ela me conta essa história e eu disse para ela assim, que dia que tu tens livre? Aí nós marcamos e ela foi lá na sala onde eu estava, no GT Negros, e eu comecei a trabalhar com ela como se faz uma leitura, como se faz um resumo, sabe? Eu fiquei 2 horas com ela, só 2 horas. Como se faz uma síntese, como estuda, sabe? Coisinha assim simples que eu fiz isso lá no ensino médio, quando eu fiz estágio como supervisor escolar numa escola em Porto Alegre, que os professores do ensino médio pediram para nós, para mim, para minha colega, para eu e para minha colega, pensarmos alguma coisa sobre isso. E aí eu passei para ela. Foram 2 horas. E essa jovem foi uma das formandas nos 4 anos, porque depois, deixa eu ver, até dá para dizer, aqui eu tenho um esquema, um quadro, Formandos em Ciências Sociais e Número de Cotistas Negros. Em 2014, nós tivemos 29 formandos em Ciências Sociais. 29 eram brancos e 3 eram negros. Depois, em 2015, nós tivemos 43. 33 brancos e 2 negros, sempre pensando que são 4 negros que entram por ano. Poderia ter mais de 4 aqui, porque de repente vão acumulando anos. Tá? Então, foram 72 formandos, dos quais 5 eram negros. E nesse ano aqui, dos 43 formandos brancos, 2015, essa moça, cotista licenciada, é essa moça, essa senhora que eu estou falando. Ela não tinha pensamento lógico. E ela se formou em 4 anos. Porque o curso de Ciências Sociais, as pessoas, geralmente, eles não se formam em 4 anos. Leva mais tempo, né? Porque tem até 8 anos para se formar. 8, né? 8 ou 7, eu não me lembro mais, sabe? E ela se formou nos 4 anos.
E o professor diz, tu não tem pensamento lógico, né? O que fez ele pensar isso? É o racismo. É o racismo estrutural, tá bom? Não sei se tem mais alguma questão, Marcileia. Eu ia dizer que aqui no IFE a gente trabalha, eu e mais uns colegas, a gente trabalha com a entrada dos cotistas, né? Mas a gente não sabe aonde eles estão e o que estão fazendo depois de formados. A gente podia fazer esse estudo também, né? Pois é, tu sabes que eu fui procurar e aí eu tive problemas depois, porque a gente não consegue. Eu usei, a metodologia foi essa, um indicou, outro indicou, sabe? Bola de neve, foi indicando, porque tu pede, tu envia a documentação, a correspondência pedindo os dados, aí demora para. Essa coisa burocrática, né? A burocracia demora, te impede de ter as informações todas. Então, mas eu consegui aquele número, eu queria um da veterinária, eu fiz assim, um da veterinária, da enfermagem, outro da pedagogia, a gente conseguiu, né? Porque o meu critério foi esse, foi curso, os cursos com mais procura ou menos procura no vestibular. Mas é bem interessante ver quantos se formaram, onde é que eles estão trabalhando na área deles, então a gente já pode ver assim dos que responderam, eles 4 já estavam trabalhando na sua área. E os outros 3 que estavam no mestrado e o 4 que estavam no doutorado já são mais 4, são 8 que estão hoje na sua área de trabalho, né? Então, eu fico faceira, viu? Vendo que eles estão evoluindo, estão crescendo, estão conquistando. E até essa coisa de ficar mais tempo é produtivo, porque eles precisam ter conhecimento. Chega lá e tu vê, eles se encantam. Tem o Odé, que ele diz assim, meu Deus, ele se encantou em ver o conhecimento daquele pessoal, como falavam bem, eu não sei se eu não tenho aqui o que ele fala, aquilo é quase uma humilhação, sabe? Fico num primeiro momento deslumbrado, e num curso dessas pessoas são extremamente eruditas. Ele se deslumbra. Né? De repente, como para ele foi bom esse deslumbramento, ele vai atrás. Mas se é um estudante que vem com a autoestima muito baixa, muito inseguro, ele vai ser um pânico, vai ser um terror, ele vai se apequenar, né? Aí é uma questão para psicólogo, para psicologia, não é mesmo, Marzileia? Sim. Não sei se era isso que vocês queriam. Podem abrir o microfone e a câmera para fazerem mais perguntas, pessoal. Os colegas aí. Olá, tudo bem? Meu Tudo nome é Jorge bom? Luiz. Maria Rita, é um prazer estar te ouvindo novamente. É a segunda vez que eu escuto você. Eu tive a Que bom. oportunidade de lhe escutar num seminário na UFSM há alguns anos atrás. Se eu não me engano, foi o Seminário Internacional de Avaliação da Educação Superior. Acho é o que foi. E assim, é um prazer também, porque você foi uma das pessoas que o projeto de extensão sobre territórios negros do Clube União da Glória aqui, que nós temos registrados no IFRS, junto também com o NAF, que foi estudada pela gente, foi comentado e é muito bom te ouvir assim, né? Então, Que sim. bom. Então a gente tem representantes aqui do projeto que estão na atividade, tanto alunos quanto docentes, né? Então é um prazer. Maria Rita, assim, sobre não especificamente sobre tua pesquisa, mas sobre a questão do mundo do trabalho e os cotistas negros, você falou que a maioria que você pesquisou, eles
continuaram estudando, né? Eles foram para mestrado, foram para Sim, pós-graduação, foram para é. doutorado. Ahn, será, claro, a gente deve sempre, 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 sempre estudar cada vez mais, né? Isso é a melhor coisa que tem. Todavia, a gente pensa, aqui eu estava pensando, se essa questão de eles irem direto, assim, de verificarem essa necessidade de ter que estudar mais, será que também não tem um viés, assim, de racismo do mercado de trabalho, achar que o estudante cotista, ele é menos capaz, que recém saiu da universidade, é menos capaz que o estudante não cotista que recém saiu da universidade? Tu sabes que isso não foi falado pelos. Ninguém falou isso. Ninguém. Claro que eu não perguntei, mas a gente fez o levantamento das questões apontavam para que eles dessem uma resposta nesse nível. Não, eu preciso estudar, eu preciso conhecer. Existe assim ó, uma consciência. Né? A impressão que se tem, o pessoal se conscientiza que faltou alguma leitura anterior, que faltou algum conhecimento anterior, e eles precisam, além de participarem, eles precisam ter esse conhecimento. E nenhum dos meus entrevistados expressou isso. Nenhum deles expressou. Então, eu fico com os dados que eu recolhi. Mas isso não significa que não se possa fazer novos estudos agora, atualizar esses estudos, até porque nós estamos com essa queda da política brasileira, né? Não é da política brasileira, dessa situação, dessa queda à direita, né? Que é mundial, né? Com esse aparecimento do fascismo, dessas ideias assim de destruir o outro, né, para eu ficar, porque eles não querem conversar, eles querem acabar, eles querem destruir, né? Eu acho que nesse momento deve ter, ser bem, deve aparecer essa questão. Sabe, Jorge, eu fui procurada por uma grande empresa da área de, como é que é? Vende esses tratores, essas coisas, esses maquinários, assim. É uma multinacional. Me procurou o psicólogo, esteve comigo o psicólogo, a psicóloga, o coordenador de pessoal e mais uma pessoa que também tinha um cargo de chefia na empresa, sabe? E eles queriam implantar na empresa um trabalho, uma proposta antirracista. E alguém lá deles leu, ouviu alguma coisa da minha tese e conversaram comigo. Aí eu comecei perguntando quantos funcionários tem, quantos negros tem, quantos negros estão em cargo de chefia, sabe? Aí, porque é ali que vai trabalhar o antirracismo. O nosso problema o racismo, ele nos leva à baixa escolaridade de quem sofre o racismo e à desigualdade social. Então, essa desigualdade social intensa, ela mostra, ela comprova o racismo. A desigualdade que o povo negro brasileiro vive é o retrato do racismo. As pessoas não foi racismo. Não, o racismo sim. É isso, é essa desigualdade. Então, nós precisamos melhorar o quê? Aprimorar a renda, não é? E as pesquisas que estão aí, e aí tem o IPEA, mas tem um grupo, GEMA, GEEMA. Agora não vou saber te dizer. É um grupo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro,
GEMA. Eles têm um estudo muito interessante, eu até acho mais fácil de se ver, de entender essas análises estatísticas. E o que comprova? A pessoa negra, o homem negro ganha menos que o branco. A mulher negra ganha menos ainda que a mulher branca. Sabe? E além disso, tem um. Não, aí a Oxfam. A Oxfam, no trabalho no ano que eu trabalhei, eu acho que era 2015, o que eles mostram? Que as famílias negras, elas estão, o grosso, né, a maioria, a renda per capita, a nossa renda, ela está assim, ó, de 0 a 1,5 salário mínimo, 68% das famílias negras brasileiras recebem de 0 a 1,5 salário mínimo. São 68%, até vou anotar aqui. 68%, tá? O que resta, o que falta para 100 é 32, né? 32% recebe de 1,5 salário mínimo a 2. Então, a renda familiar nossa, da população negra, é baixíssima. E quando saiu aquele estudo do crescimento de negros na universidade, eu fiquei pensando, eu li, eu reli, eu analisei, eu estudei, li, reli, tentei. O que eu achei? É que com a política de cotas e com a possibilidade de outras ações afirmativas pela questão racial, nesses últimos anos, as pessoas estão se autodeclarando negras, ou pretas ou pardas, por causa da política, porque se descobriram negras agora, porque a autoestima aumentou, a autoestima construiu, o processo de autoestima se constrói em qualquer momento da vida. Então, aumentou, as pessoas estão dizendo, não, eu sou negro. Aumentou o número de autodeclarações negras no ensino superior. Mas não significa que essas pessoas vão conseguir permanecer no tempo previsto do curso e se formar e trabalhar. Não. Por quê? Porque eles vão ter. Os problemas vão ser, os negros vão continuar com os mesmos problemas. Não tem dinheiro para o Xerox, não tem dinheiro para comprar livro, não tem dinheiro para o celular, não tem dinheiro para o notebook, o notebook deu pau. Ou então, se é um curso como odonto, tem alguns cursos que tem material, desenho, não sei, tem alguns cursos que exigem um material mínimo, né, dos estudantes terem. Como é que tu vai comprar se tu não tem renda? Né? Então, eu estou achando, Jorge, que o racismo estrutural ainda está vigindo e está dando as cartas nesse meio aí, tá? Nesse meio, apesar que os estudantes não disseram abertamente que foi por racismo, que foi por ser negro, não. Não, nem procurou emprego, eles nem foram procurar. Quem procurou, lutou, quem procurou no QEP, foi lá e foi fazer o curso lá, trabalhar em Porto Alegre, numa pesquisa. Até foi interessante que ela foi trabalhar numa pesquisa que era um deslocamento de pessoas também, sabe? E bateu muito nela, porque ela também pequena, tinha morado numa ocupação. A outra assistente social, ela foi lá lutar, ela estudou muito, ela se preparou para fazer vez, para ganhar aquela bolsa que lhe dava R$3.000 por mês. O outro rapaz, a gente já vê que já é de uma família de classe, é uma família negra, mas que não é de baixa renda, né? Que não é de baixa renda, mas ele faz concurso como cotista. Ele vai trabalhar no hospital. E lá vai crescendo.
Maria Rita, ali no chat, a Alessandra botou gratidão, que excelente fala. O Felipe colocou muito feliz aqui ouvindo uma referência do projeto e com contribuição maravilhosa. E do NAF, o questionamento, reflexão aos alunos aqui do IFE, quantos professores negros temos no campus Vacaria? Que não temos muito, não. Pois é, tem que ver, sabe? Tem que ver porque quem se autodeclara, né? Porque aqui em Santa Maria, na época que eu fiz a pesquisa, a Tayana estava fazendo. E ela conseguiu, parece que 2. E agora, a gente sabe que nós temos 13 professores. Eu não sei que cursos são, mas são 13. Tá? Porque a Rosane me passou essa informação agora há poucos dias. Então, porque quem são os professores negros? Gente, a universidade era branca até 2001, 2002, 2003. A partir do ingresso dos estudantes cotistas, nós temos a negritude dentro da universidade. Quem são os professores negros? É esse cotista que vai fazer graduação, que vai fazer especialização, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado e vai fazer pós-doutorado. Então, a gente também, eu digo para aqui, são vocês. Ah, porque não tem professor negro. Não, não tem. É tu que vai ser o primeiro, sabe? Porque aí tu tem que dar uma cobrada do estudante que está ali, para ele pensar também no seu protagonismo, né? Porque não tem o quê. Eu entrei na UFSM em 69. Em 69, nós tínhamos 4 professores negros em toda a UFSM que eu conheci. Nós éramos 4. Então, esse número agora, a gente vê que tu vai no restaurante universitário, tu vai à biblioteca, né? Tu anda pelos corredores dos prédios, tu já encontra, né, a diversidade. Tu já encontra o indígena, tu já encontra o colega ali com deficiência, mas está ali, né? Isso é ótimo. Isso eu comecei a ver também depois que a gente teve a implantação da comissão de hétero, identificação, que foi em 2018 ou 17, eu acho, no IFRS. E aí eu acompanhei, assim, dá para ver bem a diferença de antes e depois, né? Da diversidade que tem. A gente vê ali, porque eu ficava observando e o pessoal passa pela comissão, né? Só para assinar, que a gente diz, mas ali é filmado tudo. E no começo a gente via pessoas mais brancas, né? E tentando passar por partes, sempre tem uma história, né? Mas já agora, nesses últimos tempos, não, são negros, né? E o pessoal que não é branco, que é branco e que tentava burlar as cotas, eu acho que eles estão diminuindo bastante. Aqui em Santa Maria mesmo, essa burla praticamente não existe. Não entra, não vai entrar. Porque ao mesmo tempo eu fiquei pensando quando houve aquele pessoal acho que não sei se foi Pelotas ou foi URGS, que eram 100 e poucos alunos que disseram que eram negros, uns estudantes de medicina, e eu fiquei imaginando assim, mas isso aí é justamente para fragilizar a política, né? Então eu acho assim que as instituições federais de ensino, as comissões de heteroidentificação é isso, né? Elas precisam sim se fortalecer. Esse é o momento de fortalecimento dessas comissões. Aproveitando, então, Maria Rita, esse assunto, eu ia te perguntar como você vê o futuro das cotas na atual conjuntura do país. Difícil. Sabe que
as cotas fariam 10 anos o ano que vem, né? Não, 22. E no 22 seria o tempo de fazer a avaliação da política de cotas. E a avaliação não vai ocorrer agora, porque o Temer, no finalzinho, ele colocou também as cotas, ele regulamentou as cotas para pessoas com deficiência. Foi em 2016. Então, vai fazer 10 anos em 26. Em 2026 vai fazer 10 anos de toda a política de cotas. Mas já vários grupos dentro do Congresso com estudos para mexerem na política era para 22. Quem está bem por dentro disso é o professor esse que eu te falei de Santa Catarina, o professor Cícero Santiago. Já existe toda uma proposta bolsonarista para mexer nas cotas agora, em 22. Só que eles não vão poder fazer essa mexida, porque tem algum momento que a lei diz que seria uma avaliação total da política de cotas. Então, o futuro é preocupante, né? Nós vamos ter que prestar atenção nisso aí. Gente, mais alguém quer fazer pergunta? Podem botar no chat ou abrir o microfone. Não precisa abrir a câmera também, se não quiserem. Não fiquem tímidos. Enquanto o pessoal vai pensando aí se faz alguma pergunta a mais, a Aline Santos botou no chat: grata demais pelas oportunidades que o IFRS nos proporciona de autoconhecimento, de estudo da nossa negritude, para que possamos qualificar ainda mais o debate e as argumentações. Trabalho muito relevante. A Bruna Daniele da Silva colocou parabéns para todas as pesquisas, por todas as pesquisas, muito enriquecedor ouvir sobre essas questões tão principais e necessárias. Obrigada, palestrante e organizadores. O Douglas colocou ótimas contribuições para refletir as políticas de ingresso, permanência e de egressos das IFES. E aí, pessoal, mais alguma... Pode falar, Maria Rita. Muito bem! Parabéns, viu? Bom trabalho para vocês. O que eu ia falar? Estava falando sobre o projeto, eu estava lembrando quando a gente falou da senhora no projeto. E foi muito, muito legal estudar, né, a sua tese, né, no projeto. E aí, a partir disso que a gente pensou, a gente pode convidar ela para falar no NAF também, né, no Meet. Por que não? Por que não? Isso mesmo, foi ótimo, viu? Eu agradeço, viu? Foi boa a participação, gostei. Muito obrigada mesmo, viu? Nós que agradecemos, Maria Rita. Então, se o pessoal não tiver mais perguntas, mais colocações, a gente, então, encerra. E eu antes disso, eu vou dar um recadinho do NAF. A Renata colocou ali embaixo. Como mulher negra e professora, agradeço a oportunidade dessa reflexão. Parabéns. Antes de terminar, então. O recado do NAF, dia 10/12, às 19 horas, a gente vai ter também no Meet NAF a palestra Representatividade na Política com a professora Salmari, professora e vereadora Salmari, aqui de Vacaria. Eu acho que é isso, gente. A Viviane só colocou agora também muito bom, ótimas reflexões.
E obrigado, Maria Rita, então, por De ter nada, aceitado o convite. de nada, viu? Tudo é bom. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, abraço. Tchau.